Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as propriedades da matéria, né? Então, nós estamos na semana 8, né? Meu nome é Renata e a nossa disciplina é Ciências. O objetivo dessa semana é identificar as propriedades específicas da matéria com ênfase na água. Então, as propriedades específicas da matéria que nós iremos estudar hoje são os estados físicos da matéria, tá? Então, vamos lá. A matéria, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, né? Em cada um desses estados físicos, a matéria, ela apresenta características diferentes. Por exemplo, no estado sólido, as partículas da matéria, elas se encontram muito unidas umas às outras. Por isso que os sólidos, eles sempre têm forma e volume definido, né? Por exemplo, a cadeira, a mesa, o lápis, o ferro. Já no estado líquido, as partículas, né, que são os pequenos pedacinhos da matéria, já se encontram menos unidas. Isso faz com que os líquidos eles tenham o volume definido, mas a forma do líquido ela vai variar de acordo com o recipiente onde ele se encontra, tá? Por exemplo, se eu colocar 1 litro de água em um copo e o mesmo depois virar esse litro de água em uma garrafa, eu vou continuar tendo 1 litro de água, mas só que no copo a água ela adquire uma forma, na garrafa ela adquire outra. Isso acontece porque, como as partículas elas são menos unidas, ou seja, um pouco mais afastadas uma das outras do que nos sólidos, os líquidos eles conseguem variar a forma, mas o volume não, o volume continua o mesmo, tá? Já no estado gasoso, a matéria ela não tem forma nem volume definido. Então, isso acontece porque as partículas dos gases, né, da matéria no estado gasoso, elas são muito espalhadas umas das outras. E isso faz com que os gases, eles adquiram a forma e o volume do recipiente onde eles se encontram. Por isso que nós temos, né, balões com vários formatos. Isso é uma das propriedades dos gases. Mas olha que interessante. A matéria, ela pode mudar de um estado físico para o outro. Por exemplo, vou dar o exemplo, a água. Ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos, mas isso não quer dizer que ela vai ficar para sempre nesses estados físicos. Ela pode passar de um estado físico para outro. Isso acontece por causa da variação da temperatura. Quando a temperatura aumenta e quando a temperatura diminui. Por exemplo, quando a temperatura diminui, a água, ela passa do estado do estado líquido para o estado sólido. É o que acontece quando a gente coloca a água na geladeira, no congelador, né? Ela solidifica. Então, o nome dessa mudança de estado físico é solidificação. Já quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos esse nome de fusão. É o que acontece se eu deixar a forminha de gelo sob a pia. Depois de algum tempo, o gelo que está no estado sólido vai passar para o estado líquido. Aconteceu a fusão. Se eu tiver a água fervendo e essa água evaporar, o nome dessa passagem é vaporização. Aqui aconteceu a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. E se eu tiver a água no estado gasoso e ela voltar a ser líquida, nós temos a liquefação ou condensação. Então, aqui eu tenho as mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura, que é a fusão as mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura, que é a fusão e a vaporização. E aqui eu tenho as mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura, que é a liquefação ou condensação e a solidificação. Então, aqui em cima, por exemplo, é aumento. Aqui embaixo é diminuição. Ok? Então, isso quer dizer que a matéria, né? Não, isso não acontece só com a água, não, tá, gente? Isso acontece com os materiais em geral. A maioria dos materiais, eles podem passar de um estado físico para o outro. Vai depender da temperatura onde eles se encontram, ok? Então, por hoje é só. Leiam com bastante atenção as nossas atividades. E em caso de dúvida, é só perguntar lá no grupo, tá bom? Um grande abraço.